Fala Machiners, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de um clássico brasileiro, um clássico luxuoso. E se a gente falar de carro de luxo no Brasil dos anos 70, um nome vem na cabeça na hora. Qual que é? Ford Landau. Esse brutamonte sobre rodas era sinônimo de status e poder. Ele era o preferido dos políticos, empresários e magnatas da época. Com um tamanho impressionante, acabamento muito caprichado e um motorzão V8 de respeito. Ele se tornou um dos modelos mais icônicos da Ford no país. O Landau nasceu do Ford Galaxy, que chegou no Brasil em 1967, como o primeiro carro de passeio da marca produzido por aqui. No começo, ele era praticamente um clone do modelo americano, entre 1965 e 68, trazendo luxo e modernidade para um mercado que ainda engatinhava no quesito sofisticação. Em 71 veio a versão LTD Landau, elevando ainda mais o nível de requinte. Capô com ornamento estiloso, calotas importadas dos Lincoln e o clássico teto de vinil com vidro traseiro menor, deixando ele ainda mais imponente. Mas foi em 1976 que veio a grande restilização, consolidando o Landau como o rei absoluto dos carrões de luxo da Ford no Brasil. O Landau era simplesmente gigante. Ele media 5,41 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e mais de 3 metros de entre-eixo. Maior que muita picape de hoje em dia. Pesando mais de 1.800 kg, ele precisava de um motor à altura, um V8 4.9 movido a gasolina ou etanol, despejando até 199 cavalos brutos. O câmbio podia ser manual ou automático de 3 marchas, garantindo uma condução suave e imponente. O consumo? Bom, melhor nem entrar nesse mérito, né? Mas naquela época, quem dirigia um Landau não estava preocupado com gás de combustível, né? Ostentação era o que valia. Luxo e conforto era outro nível, né? Por dentro, o Landau era um verdadeiro salão de luxo ambulante. Bancos largos e confortáveis, revestidos de couro ou veludo. Painel com acabamento em madeira, detalhes cromados e um isolamento acústico que fazia a cabine parecer uma sala VIP. A direção hidráulica deixava o monstro surpreendentemente leve de dirigir. Em 78, a Ford adicionou um toca-fitas de fábrica, que na época era coisa de outro mundo. Curiosamente, o Landau nunca teve vidros elétricos e o ar-condicionado era opcional, um detalhe meio esquisito para um carro desse porte, mas que não tirava o brilho do conjunto. Quando a crise do petróleo apertou, a Ford precisou se mexer e lançou uma versão a álcool, com um tanque gigantesco de 107 litros. Essa configuração foi bem aceita, especialmente por frotistas e pelo governo. Em 81, o Landau recebeu algumas melhorias na segurança e conforto, como freios reforçados, suspensão ajustada e um porta-malas com abertura interna, facilitando ainda mais a vida dos donos. Depois de cerca de 78 mil unidades produzidas, a era Landau chegou ao fim em 28 de fevereiro de 83. No último ano, apenas 125 unidades foram vendidas, 93 a gasolina e 32 a álcool. Um dos últimos exemplares foi direto para a frota da Presidência da República, onde ficou até 1991. Seu sucessor, o Ford Del Rey, até tinha seu charme, mas nunca chegou perto do nível de imponência e presença do Landau. Nos anos 90, ele ainda era um dos últimos suspiros do luxo nacional, mas a chegada dos importados da BMW e da Mercedes-Benz mudou o jogo. Mesmo assim, o Landau segue sendo um clássico cobiçado por colecionadores, aparecendo em encontros de carros antigos por todo o Brasil, muitas vezes restaurado ao seu esplendor original. O nome Landau ele vem das carruagens de luxo usadas pela nobreza europeia do século XVIII e combina perfeitamente com um carro desse porte. Durante anos, o Landau foi o veículo oficial da Presidência da República, transportando figuras como Médici, Geisel e Figueiredo. Em 1980, um Landau especial foi fabricado para a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, chamado Landau Papamóvel. Ele tinha adaptações para garantir a segurança do pontífice. O Landau foi o carro mais caro do Brasil. Em 82, o Landau a álcool custava cerca de 4.313 cruzeiros, atualizado pelo IPCA, isso aí daria algo em torno de 257 mil reais hoje. Os únicos concorrentes à altura do Landau eram os importados. Modelos nacionais como Opala Diplomata ou Santana tentavam competir, mas não chegavam nem perto no quesito requinte. Para compensar o apetite voraz do motor V8, a versão a álcool vinha com um tanque de 107 litros. Dava para rodar bastante, ou quase isso, né? Os Landaus fabricados em 1983 são joias raras.
rodas. Os bem conservados com motor V8 original valem uma fortuna entre os colecionadores. Mesmo após mais de 40 anos do fim da sua produção, o Ford Landau continua sendo um símbolo de luxo e sofisticação. Sua presença imponente e o requinte inigualável fazem dele um dos carros mais desejados por colecionadores. Se você vir um desses rodando por aí, pode ter certeza, está diante de um verdadeiro pedaço da história automotiva brasileira. Para os amantes de carros clássicos, ele não é só um veículo, ele é um tesouro sobre rodas. Galera, é isso, o vídeo de hoje é um pouquinho mais curto, mas fala aqui um pouco da história do Landau, que é um clássico brasileiro, não é possível, todo brasileiro acho que já viu um Landau ou já desejou andar numa barca dessa. Mas é isso, Machineiros, já sabe, se gostou do vídeo, dá o like, comenta, compartilha, bora que vai ter muito mais vídeo aqui nesse canal.